Okay, so we've talked about the doctrine of God and the doctrine of man. Então, falamos sobre a doutrina de Deus e a doutrina do homem. Now what about the relationship between God and mankind? Mas agora, sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. Let's look at the next illustration. Vamos olhar a próxima ilustração. Here we have God's independent knowledge, Aqui em cima nós temos o conhecimento independente de Deus. comprehensive, no mystery. Então, o conhecimento de Deus é compreensível, não tem mistério para Deus. Revelation given to man. Então, ele dá revelação ao homem. And we have man's dependent knowledge. Então, o conhecimento do homem é dependente. Limited, partial, full of mystery. Então, o conhecimento do homem é limitado, é parcial e é cheio de mistério. This was one of Van Til's favorite illustrations. Essa ilustração This is the foi biblical, uma das ilustrações prediletas de Van Til. this is the biblical alternative to the great chain of being. Isto é a alternativa bíblica àquela cadeia do ser. Van Til's students at Westminster Theological Seminary Os alunos de Van Til no seminário de Westminster, always knew that by the end of every class, these two circles would be on the chalkboard. eles sabiam que quando chegavam a fim de qualquer aula, sempre teria no quadro esses dois ciclos. Note that God's knowledge is separated from our knowledge. Veja que o conhecimento de Deus é separado do nosso conhecimento. There is a distinction between the creator and the creature. Tem uma distinção entre Criador e criatura. That is biblical. Isto é bíblico. Think of Isaiah 64, verse 8, describing us as the clay and God as the potter. Pense sobre Isaías 64, verso 8, que diz que nós somos o barro e que Deus é o oleiro. No one can confuse the two. E é impossível confundirmos essas duas coisas. We call that the creator-creature distinction, Nós chamamos isso a distinção Criador-criatura. and it's crucial. Isso é crucial, importantíssimo. Building on that, God's knowledge is comprehensive. Então, construindo em cima disto, o conhecimento de Deus é compreensivo. Whereas ours is limited. Nosso conhecimento é limitado. Our minds are full of mysteries we can't understand. Nossas mentes estão cheias de mistérios que nós não conseguimos desvendar totalmente. Whereas there are no mysteries to God. Mas para Deus não existe mistério nenhum. Any knowledge that we possess ultimately comes from God and His independent knowledge. Qualquer conhecimento que nós tenhamos, ultimamente vem do conhecimento de Deus, o conhecimento independente dele. Without God, there could be no knowledge at all. Sem Deus, seria impossível a existência de qualquer conhecimento. Contrary to what postmodernism tells us, Contra aquilo que o pós-moderno nos ensina, man does not create his own reality or truth. o homem não pode criar sua própria realidade ou sua própria verdade. Reality and truth are part of what God has designed. A realidade, a verdade, faz parte daquilo que Deus desenhou. What He has created and imparted. Deus criou isto e revelou isto. They come from God. E vem de Deus. Also note on the diagram that there is a constant revelation of God to man. Também veja nesta ilustração que tem uma constante revelação da parte de Deus para o homem. And it comes, you see, with those two arrows. Está vendo estas duas setas? It comes most broadly and universally in the limited revelation of God in nature. Então, vem de uma forma mais abrangente, de uma forma mais ampla e de uma forma mais universal na revelação limitada de Deus na criação. Can anybody think of what the classic Bible passage might be in that regard? Alguém pode dizer qual é o texto clássico da Bíblia sobre isto? Romans 1. Okay. There's another one in the Old Testament. Quem mais no Antigo Testamento? Psalm 19. Exactly. Psalm Exatamente. 19. Let's Salmo look 19. at verse 1. Vamos olhar o Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As Paul says, God's eternal power and divine nature are revealed in the world around us. Como Paulo diz, a natureza de Deus, seu divino poder e seus atributos invisíveis são revelados no mundo criado ao nosso redor.
even in man himself. E são também reveladas até dentro do próprio homem. However, that revelation does not save. Mas esta revelação não chega a salvar ninguém. For saving revelation, we need what God gives in Scripture. Para termos a revelação salvífica, nós precisamos daquilo que Deus nos dá nas Escrituras. In the Bible, God reveals himself most fully and clearly, Na Bíblia, Deus se revela de uma forma mais ampla e mais clara. but only to those who accept that revelation in faith. Mas somente aqueles que aceitam esta revelação com verdadeira fé. So there are two forms of revelation given to Então, man. tem duas formas de revelação dadas ao homem. A general revelation in nature Tem uma revelação geral na natureza, na criação. and a special revelation in the Bible. E nós temos uma revelação especial na Bíblia. And that leads us to discuss and reflect on how this all affects our approach to the unbeliever. Então, como tudo isto afeta o jeito que nós vamos abordar o incrédulo? If the unbeliever can't consistently grasp the truth, Se o incrédulo não tem condições de uma forma consistente segurar ou apropriar a verdade, and certainly not in a saving way, e se com certeza ele nunca vai conseguir apropriar a verdade de uma forma salvífica, then what's the point of speaking with him? então, será que tem sentido falar com ele? Well, listen to what God says in 2 Corinthians 6:15. Veja o que Deus diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Corinthians 6:15. segunda carta de Paulo aos Coríntios 6:15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Right. And in the Old Testament, in Amos 3, verse 3, E no Antigo Testamento, em Amós 3, verso 3. Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? listen to what Christ says in Matthew 12, verse 30. E veja o que Cristo fala em Mateus 12, verso 30. Mateus 12, 30, onde ele diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Those are black and white words. Essas palavras são bem claras, preto e branco. Again, we have to insist that there is no neutral ground between the believer and the unbeliever. Mais uma vez, temos que insistir que não existe neutralidade nenhuma entre incrédulo e crente. Though they live on the same earth, Vivem no mesmo planeta, they are in different, antithetical worlds. mas vivendo no mesmo planeta, eles vivem em dois mundos opostos e antitéticos. One is completely given over to pretended autonomy, Um se entrega totalmente a uma autonomia falsa e imaginada. and the other confesses dependence on God. E o outro confessa total dependência de Deus. So how then can we approach the unbeliever? Então, como nós podemos nos aproximar do incrédulo? Can we even do apologetics? Será que é possível? Será que tem possibilidade de fazer apologética? First, let me illustrate our situation. Deixe-me ilustrar a nossa situação. The unbeliever and the Christian have competing antithetical worldviews. O incrédulo e o cristão cada um tem uma cosmovisão que concorre, que está opondo a outra cosmovisão, que está, de fato, é uma cosmovisão antitética da outra. On the left side of this slide, we have the secular worldview. Do lado esquerdo da tela, nós temos a cosmovisão secular. And then on the right, we have the biblical worldview. E à direita temos a cosmovisão bíblica. They're competing and antithetical. Estão realmente opostas e são antitéticas. So consequently, it may seem that there is no way to resolve our differences. Então parece então que não tem forma alguma pela qual nós possamos reconciliar nossas diferenças. Some have said that there is neutral ground on which unbelieving and Christian worldviews can meet and sort out their differences. Então alguns têm dito que existe entre as cosmovisões dos incrédulos e dos crentes, que existe um lugar de neutralidade e nós podemos nos encontrar nesta área neutra para acharmos reconciliação entre as duas cosmovisões.
However, the concept of neutral ground is not biblical, but secular and unbelieving. Porém, este conceito de existir uma área neutra não é um conceito bíblico, mas de fato é um conceito não bíblico e incrédulo. Despite its name, it is not neutral at all. Apesar do nome, de fato, não é neutro de jeito nenhum. Christians who attempt to defend their faith on neutral ground have already sold out. Os cristãos que tentam defender sua fé, se posicionando em uma área neutra, eles já abriram mão da sua fé. They've given up what they're trying to defend. Eles já abriram mão daquilo que eles estão tentando defender. The man on the left here says, I'm done. O homem lá à esquerda, ele está dizendo, bom, eu consegui. And that reflects secular thinking. Isso reflete o pensamento secular. And God's word is left behind. E a palavra de Deus foi deixada para trás. There is no neutral ground between the believer and the unbeliever. Não tem nenhuma área de neutralidade entre o incrédulo e o crente. We have to maintain the reality of the antithesis. Nós temos que manter a realidade da antítese. This goes against everything our culture tells us. Isso vai de encontro a tudo que nossa cultura está nos dizendo. There is abundant common ground because the entire creation reveals the living and true God. Tem muito terreno que nós temos em comum, porque toda a criação revela o Deus vivo. But this is not neutral ground. Então, é terreno que nós temos em comum, mas não é terreno neutro. Remember Kuyper's saying about Christ's claims. Lembra-me aquilo que Kuyper falou sobre a reivindicação de Cristo. Everything is mine, says Christ. Tudo é minha, diz Cristo. So there is common ground which is not neutral. Então tem o terreno que nós temos em comum, mas não é neutro. Moreover, there is what we call a point of contact. Além do mais, tem aquilo que nós podemos chamar de um ponto de contato. There is a point at which the demands of the Word of God meet every single person. Tem um ponto no qual as exigências da palavra de Deus se encontram com todo ser humano. I apologize for this slide. Desculpe por esta tela aqui. This is my own drawing. Eu que fiz o desenho esta vez. The other ones were done by other people. Os outros desenhos foram feitos por outras pessoas. But at the top here, this says Word of God. Mas aqui lá em cima diz palavra de Deus. And it comes through a person. E a palavra de Deus vem até nós por meio de outras pessoas. There is a point at which the demands of the Word of God meet every single person. Então tem um ponto onde as exigências da palavra de Deus realmente vêm ao encontro de todo ser humano. There is a point at which the law of God confronts the unbeliever with his sin and misery. Tem um ponto no qual a lei de Deus está confrontando o incrédulo com seu pecado e sua perdição, sua miséria. And his need for the gospel of E Jesus Christ. está mostrando a ele que ele precisa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. That point of contact is to be found within the unbeliever. Então, este ponto de contato pode ser achado dentro do incrédulo. In their heart of hearts, No coração do coração, no fundo do coração. every single person, Todo ser humano, believer or unbeliever, seja crente ou incrédulo, knows that they are the creature of God, ele sabe que ele é criatura de Deus, in the image of God, a imagem de Deus, and they are responsible to God. e que é responsável a Deus. In his or her heart, No coração, every man and woman knows that he or she is a covenant breaker. todo homem, toda mulher sabe que é alguém que quebrou a aliança. But they all act and speak like it's not true. Mas todos eles estão agindo e falando como se isso não fosse verdade. It's the one thing that they can't stand to have mentioned. É a única coisa que eles não aguentam quando é mencionado. Van Til gives the example of a person being in denial about having cancer. Van Til, ele dá o exemplo de um homem que ele não quer reconhecer que ele está com câncer. I think he made up this example, Eu acho que ele inventou este exemplo.
But in my work as a pastor, Mas no meu trabalho como pastor, I actually met someone once like this. eu de fato uma vez eu encontrei alguém que estava realmente agindo assim. This person has cancer, Esta pessoa tem câncer, but he will not allow people to talk about it with him. mas ele não permite que as pessoas estejam falando sobre isso com ele. Yes, he's not feeling well. Tudo bem, eu não estou me sentindo muito bem. He'll take medication, Eu vou aceitar tomar medicamentos, as long as it's not medication that treats cancer. mas eu não aceito medicamento para câncer, não. Will a good doctor allow this man to go on with his self-deception? Um bom médico vai aceitar que este homem continue no seu auto-engano? Obviously not. Com certeza não. He'll tell the man that there is hope, Ele vai dizer ao homem, não, tem esperança. but there is only hope with one condition. Mas só tem esperança sob uma condição. The man needs to immediately have surgery to remove the cancerous tumor. Você precisa imediatamente passar por uma cirurgia para remover o tumor. It's a similar thing with the sinner. E a mesma coisa com o pecador. The sinner needs a heart O transplant. pecador precisa de transplante de coração. He needs to have a heart of flesh placed in him by the Holy Spirit. Ele precisa de um coração de carne colocado nele pelo Espírito Santo. The crucial passage here is Romans 1. Então, a passagem crucial aqui é Romanos capítulo 1. Let's read together from verses 18 to 23. Vamos ler Romanos 1, 18 até 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. So what does this chapter say about what unbelievers do with God's existence? O que este capítulo nos diz sobre o que o incrédulo faz com a existência de Deus? Anyone? Alguém? He takes away from the glory of the Lord. Okay. He deceives himself. Right. All men know that God exists. Todos os homens sabem que Deus existe. God does not believe in atheists. Deus não crê nos ateus. All men know that God exists, Todos os homens But not all- sabem que Deus existe. but not all men acknowledge his existence. Mas nem todos os homens reconhecem sua existência. Verse 18 says that they suppress the truth by their wickedness. Verso 18 diz que eles estão suprimindo a verdade pela sua impiedade. In other words, this is not an intellectual failure. Então, isso não é uma falha intelectual. This is a moral, ethical problem. Isso é um problema moral, um problema ético. Unbelievers decide to think that they are autonomous, O ímpio e o incrédulo, ele decide que ele é autônomo. and they are responsible for this wrong choice that they make. Então, eles são responsáveis por esta escolha errada que eles tomaram. So verse 20 says, Então, verso 20 diz, at the end, no final, that they are without que excuse. eles são indesculpáveis. Literally, it says they are without an apologetic. Literalmente, no grego, diz que eles estão sem uma apologética. They have no reasonable justification for what they are doing. Eles não têm nenhuma justificação razoável pelo que eles estão fazendo. They are committed to living life apart from God, Eles têm um compromisso com uma vida à parte de Deus, rebelling against Him. se rebelando contra Ele. And this is their number one presupposition. E veja a pressuposição mais básica deles. Every person knows deep within them that they have broken God's law. Todo mundo sabe, no fundo do seu coração, que ele tem quebrado a lei de Deus.
And they know they will stand in judgment for that. Eles sabem que eles vão ser julgados por isso. Let's also read Romans 1:32. Veja também Romanos 1:32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. The effects of sin are too strong for the unbeliever to acknowledge this. Então, os efeitos do pecado são tão fortes que o incrédulo não consegue reconhecer isto. As it says in verse 21, Diz no verso 21, por exemplo, their thinking becomes futile, o raciocínio deles se tornou nulo and their foolish hearts are darkened. e o coração insensato é obscurecido. That means that unbelievers cannot reason consistently with their presupposition of autonomy. Então, isso significa que o incrédulo não tem condições de raciocinar. They cannot reason consistently with their presupposition of autonomy. Quer dizer que o incrédulo não tem condições de raciocinar de uma forma coerente, consistente, com sua pressuposição de autonomia. As we've seen before, sometimes they can attain to truth at a certain level. Nós já vimos em outra tela que, às vezes, até eles conseguem enxergar um pouco da verdade num certo nível. They might use and appeal to absolute laws of science. Eles podem até, por exemplo, usar um apelo a alguma lei absoluta da ciência, Morality. ou até uma lei absoluta da moralidade. Think of the example of murder before. Vocês se lembram daquele exemplo do assassinato, por exemplo? And logic. E também eles podem apelar a uma lei absoluta da lógica. But when they do this, their reasoning is futile and inconsistent. Mas quando eles fazem esses apelos, o raciocínio deles é fútil, é inconsistente. They have to borrow, Eles precisam pegar emprestado, or better, steal from the Christian ou worldview. melhor dito, eles precisam roubar da cosmovisão cristã. Their own worldview doesn't have the solid foundations to support these things. Porque a própria cosmovisão deles não tem fundamento sólido para sustentar, para apoiar essas coisas. So they have to perpetually turn to the worldview that they know in their hearts is true. Então eles sempre têm que recorrer à cosmovisão que no fundo do coração eles sabem é verdade. They are presuppositional kleptomaniacs. Então eles são cleptomaníacos pressuposicionais. You know what a kleptomaniac is? Você sabe o que é um cleptomaníaco? Yeah? Somebody who can't stop. Yeah, right. Alguém que Is that- não is consegue. that what the term? Yeah, like that. Alguém que não consegue parar de roubar, né? Good. Their reasoning is internally inconsistent. Então o raciocínio deles é inconsistente, é internamente incoerente. And therefore remains false and under God's judgment. E por isso continua sendo um raciocínio falso debaixo do juízo de Deus. This is where the law of God meets the unbelieving person. Então aqui a lei de Deus se encontra com o incrédulo. It meets them where it meets all of us. E se encontra com o incrédulo onde a lei se encontra com todos nós, In our sin. em nosso pecado. The law exposes our sin and misery. A lei expõe o nosso pecado e a nossa miséria. The gospel calls out to us E o Evangelho nos chama. and tells us to forsake E o ourselves, Evangelho diz que nós devemos nos negar a nós mesmos. to give up our pretensions of autonomy, Devemos abrir mão desta tentativa de fingir autonomia. to give up our pride, Devemos abrir mão do nosso orgulho. and submit to God through Jesus E Christ. devemos nos submeter a Deus no Senhor Jesus Cristo. And so while there is no neutral ground, Então não tem nenhum terreno neutro. and we have to insist on that, Devemos insistir nisso. there is common ground Mas existe sim terreno comum. and a point of contact. Tem um ponto de contato. Now let's briefly take another look at the alternatives to the Reformed foundations for apologetics. Agora, mais uma vez, vamos, de uma forma bem resumida, ver as alternativas para um fundamento para a apologética reformada. What makes the Reformed approach more scriptural? O que faz a abordagem reformada
uma abordagem mais bíblica. Well, let's review. Vamos revisar. Well, what's one of the big differences between the Reformed approach and all the others that we've heard O about? que é uma grande diferença entre a abordagem reformada e as outras abordagens que nós discutimos. It comes out of the scriptures. Right? Okay. Da parte da Bíblia. Good. Anybody else? O que mais? God is in the center of all things. Right. Good. Deus está no centro de todas as coisas. Yeah. Good. Sim. Anything else? O que mais? Shows the antithesis. Right. Mostra a antítese entre... So there are differences in these areas that you've all mentioned. Então, tem diferenças nessas áreas que vocês mencionaram, One of the most important is in the doctrine of man. mas uma das mais importantes diferenças na doutrina do homem. Remember, both the Roman Catholics and the Arminians, Lembre-se que tanto os católicos romanos quanto os arminianos, to one degree or another, eles de um grau ou outro, teach the doctrine of the free will of fallen man. eles ensinam a doutrina do livre arbítrio do homem caído. They say that sinners have free will to choose for or against God. Eles dizem que o pecador tem livre arbítrio para escolher em favor de Deus ou contra Deus. They teach that unbelieving man actually is autonomous. Eles ensinam que o homem incrédulo, de fato, é autônomo, In some sense. em algum sentido, There is some um way senso. in which God doesn't have control over that person. Quer dizer que existe uma forma, um aspecto no qual Deus não tem controle sobre aquela pessoa. He can reason quite well. The person can, Então a pessoa pode até pode raciocinar bem. he can even make consistent rational conclusions without God's involvement or E interference. essa pessoa caída pode até chegar a conclusões racionais e boas sem a ajuda de Deus. Both the Roman Catholics and the Arminians flatter the natural man. Tanto os católicos romanos quanto os arminianos estão lisonjeando o homem caído e natural. They put the fallen man, the unbeliever, up on a pedestal. Eles colocam o homem caído, o incrédulo, lá para cima. They say he's not really so bad after all. Eles dizem, ele não é tão ruim assim, não. They don't see the root of the problem of unbelief. Eles não estão enxergando a raiz do problema da incredulidade. And so they don't really address it. Então, eles não tratam este problema. Using the methods of Roman Catholics and Arminians in apologetics, Fazer uso dos métodos dos católicos romanos e dos arminianos na apologética it's like weeding a field and only taking out what's on the surface. é como tratar um jardim, um campo e querer tirar a erva daninha, mas só cortar a erva daninha que nós vemos acima do solo. It's the roots that are giving the problem. Mas o problema são as raízes. And it's the roots that the believer who's defending his faith needs to get at. E o crente que está fazendo defesa da sua fé tem que chegar até a raiz. When it comes, Só um momento. Essa fala dos católicos arminianos é aquilo que Satanás, a queda de Adão. Ele está querendo ser igual a Deus e é isso. Okay, and he said you invited them to interrupt you. Yes. So that's what he did. good, excellent. And he says what the Roman Catholics and the Armenians are doing is similar to what Satan did in the garden, putting man up. Yes. Sim. Bom. Então, o Marcelino falou que os arminianos, os católicos romanos, estão fazendo aquilo que a serpente fez no jardim, é colocar o homem para cima. So, when man fell, he no longer was free. That's right. Exatamente. Yeah, became a slave to sin. Então, a pergunta, quando o homem caiu, então, ele deixou de ser livre? A resposta, sim, ele se tornou escravo ao pecado. When it comes to our salvation, Quando tem a ver com nossa salvação, we Reformed believers, nós, crentes reformados, Christians in Reformed churches cristãos em igrejas reformadas and Presbyterian churches, e igrejas presbiterianas, who strongly reject any idea of the free will of fallen man. de uma forma contundente, nós negamos e repudiamos a ideia do livre arbítrio do homem caído. Let's look at Ephesians 2, verse 1. Vamos olhar Efésios 2, verso 1.
Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortus. Mortos. Not sick. Não doentes, Dead. mas mortos. We take that seriously. Nós levamos isso a sério. This is the Word of God. Isso é a palavra de Deus. We know that salvation is a gift of God, Nós sabemos que a salvação é um dom de Deus. which comes by grace E through vem faith. pela graça, através da fé. When it comes to salvation, if we follow the Bible, we have to reject free will and Quando autonomy. nós estamos tratando a salvação, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina, nós temos que rejeitar o livre-arbítrio e a autonomia do homem caído. Then what sense would it make to welcome it into apologetics? Então, se nós rejeitamos isso na soteriologia, como seria possível, não tem sentido nenhum nós aceitarmos a mesma coisa na apologética. If we reject Arminian thinking about how salvation comes to us, Se nós rejeitamos o pensamento arminiano sobre como a salvação vem até nós, then how can we turn around and use those same doctrines in apologetics? como é possível nós abraçarmos essas mesmas doutrinas na apologética? We need Nós consistency. precisamos de coerência. Consistency demands that we scratch the unbeliever where he truly itches. A coerência exige que nós estejamos colocando o dedo na ferida do incrédulo. Not where he thinks he's itching, Não devemos colocar o dedo aonde ele pensa ou imagina que ele esteja ferido. but where we know from God's Word that he truly itches. Mas nós devemos colocar o dedo onde nós sabemos pela palavra de Deus que realmente ele está ferido. We have to show the sinful foolishness of unbelief Nós devemos mostrar como a incredulidade é uma tolice pecaminosa. by exposing and undermining the presuppositions of the non-Christian. Nós devemos minar e destruir e expor as pressuposições incrédulas, falsas do incrédulo. We have to do an internal critique of the unbeliever's E worldview. nós devemos criticar de uma forma interna a cosmovisão daquele incrédulo. We have to get behind their arguments and objections. Nós devemos tentar chegar por trás dos argumentos e das objeções que eles levantam. We call this argument by presupposition. E nós chamamos isso de argumento por pressuposição. We recognize that every person has presuppositions, Nós reconhecemos que todo mundo tem pressuposições. and each unbeliever has to have his presuppositions about ultimate things E todo incrédulo vai ter suas pressuposições sobre as coisas, as últimas coisas, as coisas mais básicas. placed under a microscope. E nós devemos colocar estas pressuposições debaixo de um microscópio. So we can check for arbitrariness, Então nós devemos avaliar e verificar se tem arbitrariedade, inconsistencies, inconsistências. and whether his or her worldview can account for reality. E nós devemos avaliar se a cosmovisão dele realmente tem condições de explicar a realidade. And in the process, we also allow our own presuppositions about ultimate things E nesse processo todo, também nós vamos permitir que as nossas pressuposições sobre as coisas últimas, as coisas mais básicas, to be placed under a microscope sejam também colocadas debaixo do microscópio and to be tested in the same ways. e testadas da mesma forma. Let's pray together. Oremos juntos. Our Father in heaven, Nosso Pai que está nos céus, we thank you again for the opportunity to study here this evening. nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nós tivemos de estudarmos aqui hoje à noite. Thank you that we could be busy with your word, Obrigado que nós podemos nos ocupar com o estudo da Tua Palavra. that we could consider what your word Que says nós podemos considerar o que Tua Palavra diz about how to defend our faith. sobre como defendermos a nossa fé. We thank you also that we had freedom to be here. Também te agradecemos pela liberdade que Tu concedeste para nós para estarmos aqui. We thank you that no one interrupted our meeting. Obrigado que ninguém interrompeu nossa reunião. We didn't have any trouble. E nós não tivemos problemas nenhum. It's been good that we could be here. Senhor, tem sido muito bom estarmos aqui. We praise your name for this opportunity. Te louvamos o Teu nome por esta oportunidade. Please help us to use what we have learned here tonight Nos ajude, Senhor, para que possamos usar aquilo que nós aprendemos hoje à noite, as we try to be your witnesses in this world. sendo, Senhor, Tuas testemunhas aqui neste mundo.
Pray that you would give us a love for those who are lost. Senhor, nos dá amor pelas pessoas que estão perdidas. Give us hearts that are burdened. Senhor, coloca peso sobre os nossos corações por elas. And please give us opportunities to speak E nos dá oportunidade para falarmos, and to show the love that we have, para mostrarmos o amor que nós temos. both for you and for our neighbor. O amor para contigo e o amor pelo nosso próximo. We thank you for Christ, our Savior. Te agradecemos por Cristo, nosso Salvador. We thank you that through him we know you as a loving Father. Te agradecemos que através dele nós te conhecemos como nosso Pai amável. We thank you that through him we are on the right side of the antithesis. Nós te agradecemos que por meio de Cristo e por causa de Cristo estamos do lado correto da antítese. We thank you for the work of your Holy Spirit in our E hearts. te damos graças pela obra do teu Espírito Santo em nossos corações. Thank you that he has given us a heart of flesh, Obrigado que ele nos deu coração novo, coração de carne. that he has opened our eyes Que ele abriu os nossos olhos. and cleared our ears Que ele abriu os nossos ouvidos. so that we can see how beautiful you are, Para que possamos ver a tua beleza. that we can hear the truth of your Para word, que possamos ouvir a verdade da tua palavra. that we can follow you. Para que possamos te seguir. Please continue to strengthen us Continua nos fortalecendo with your word and spirit. com tua palavra e Espírito. Please keep us safe as we travel home Nos guarda no caminho para casa. and bring us back again in a couple of E, days. Senhor, nos traz de volta daqui a alguns dias. Pray that you would show your mercy to each one of us Senhor, mostra a tua misericórdia para cada de nós. and lead us in your truth E nos guia na tua verdade, for your glory. para a tua glória. We pray in Christ. Te oramos em Cristo. Amen. Amém.